Então, essa é a média geométrica, né? Que não é a última. Nós temos uma média que é harmônica, tá? E essa, sim, assim, de recorrência de questões, essa é a última, de fato, que pode cair mesmo, assim, como cálculo, tá? Então, o que seria a média harmônica? A fórmula é um pouco diferente ali também, ó. Ela tem os números inversos no denominador. O inverso dos números, né? A soma dos inversos dos valores no denominador, e é como se ela fosse ao contrário mesmo. Porque se você olhar na parte de cima ali, no numerador é o n. Nós estávamos acostumados com o n embaixo, no denominador. Por que ele faz essa inversão, coloca o n no numerador e faz essa soma fracionada ali no denominador? Porque essa média, ela serve para valores, para quando eu estou somando coisas que são inversamente proporcionais. Tá certo? Coisas que são inversamente proporcionais. Por exemplo, quando eu vou comparar a velocidade de um automóvel com o tempo de uma viagem, tá? A velocidade e o tempo são inversamente proporcionais, ou seja, se eu tenho um automóvel fazendo uma determinada viagem, sei lá, Cuiabá-Sinop, com uma certa velocidade, vamos chutar aqui mesmo que não possa, mas vamos falar que ela está fazendo a 100 km por hora. Vai demorar mais ou menos, então, né, mais ou menos 5 horas. Se ele estiver fazendo a 120 km por hora, o tempo vai ser menor, certo? Então, isso é um cálculo para coisas que são inversamente proporcionais. Então, ele diz ali, ó, em matemática, a média harmônica, que também pode ser chamada de subcontrária, é um dos vários métodos para calcular a média, mas, né, a média harmônica é o inverso da média aritmética, do inverso dos referidos números, que fica dessa forma aí, o n, numerador, sobre frações de x no denominador, inversos de x no denominador, somados. Vamos lá num exemplo, para ficar mais simples, tá? Então, a média harmônica é utilizada quando estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente vê que as médias, então, elas não são colocadas porque alguém quis dessa forma, a aritmética, a geométrica, a harmônica, elas têm alguma aplicação, tá? Então, para exemplificar, suponha que em uma determinada viagem, um carro desenvolva duas velocidades distintas. Durante metade do percurso, ele teve velocidade de 20 km por hora, bem devagarzinho, né? E durante a metade restante, a sua velocidade foi de 60 km por hora. Vamos determinar a velocidade média do veículo durante o percurso. Só que nesse problema, eu tenho um detalhe aqui, ou dois, que são relevantes. Ele não fala quanto que é o percurso, ele fala assim, foi metade e depois foi a outra metade. Mas quanto que é o percurso total? Né? Ah, professor, posso atribuir um percurso de 100 km, aí fazer 50, 50? Pode, mas vamos supor que realmente ele me deu aí uma forma algébrica e eu não sei quanto que é o percurso, eu tenho que trabalhar aí com um valor qualquer, um valor x, né? Eu poderia resolver de uma forma igual a essa, ó, onde eu coloco, por exemplo, no numerador, na parte de cima lá eu coloquei 2. Por que 2? Porque eu considerei metade 1 e metade 1. Tá certo? Metade e metade. E aí a soma ali, ó, ficou 1 sobre 20 e 1 sobre 60. Então aquele n ali, ele foi colocado dessa forma. Ah, professor, mas se eu colocasse outro número lá, ó, outra coisa, voltando ali, ó, quando ele fala durante metade do percurso, metade ele manteve 20 e a outra metade ele manteve ali 60, tá? Então, eu coloquei ali, ó, 1 sobre 20 e 1 sobre 60. Galera, agora pergunta, ó, como que eu resolvo esse tipo de problema? 2 sobre, aí embaixo, denominador, soma de frações. Eu tenho que resolver a parte de baixo primeiro. Eu tenho que fazer essa soma de fração aqui, ó. E como que resolve isso? Eu faço o MMC de 20 e 60, certo? O MMC de 20 e 60 é o próprio 60. Por quê? Por que o denominador de 20 e 60 é o próprio 60, a soma, né? O MMC.
Porque o MMC entre 2 e 6 é o próprio 6. Por que, que o MMC do 2 e do 6 é o próprio 6? Porque é o menor valor que se repete como resultado nas duas tabuadas. Qual é o menor valor que se repete como resultado? Em comum, na tabuada do 2 e do 6. É o próprio 6. Porque 6 vezes 1 é 6, não é? Beleza. E 2 vezes 1 é 2. Não é igual. 2 vezes 2 é 4. Não é igual. 2 vezes 3 é 6. É igual? Então, é o menor valor em comum. É o mínimo múltiplo em comum. Tá certo? Então, se de 2 e 6 é o 6, de 20 e 60 é o 60. Se fosse entre 200 e 600, seria 600. 2.000 e 6.000, 6.000. Beleza? Feito isso, eu vou pegar esse valor que representa o meu MMC e vou dividir o de baixo, multiplicar o de cima. 60 dividido por 20 é 3. Assim como 6 dividido por 2 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Mais. 6 dividido por 6, ou 60 dividido por 60 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, por isso que ficou aqui, ó, 4 sobre 60. Agora eu pulei uma parte ali, ó. Vou fazer desse lado ali. Fiz um pouco mais direto. Só para deixar clara a matemática básica. Para não confundir ninguém nesses passos matemáticos aí. 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Então, nós vimos. Deixa o 2 aqui, não mexe nele. Faz o denominador aqui pelo MMC. Sabemos que é o 60. Não precisa fazer decomposição, tá? Se eu fizer decomposição, eu vou perder muito tempo. Dividi e multipliquei. 60 dividido por 20, 3 vezes 1 é 3. Mais 60 dividido por 60, 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, isso aqui ficaria 2 sobre 4 sobre 60. Aqui existe uma regra de matemática básica implícita também, né? Que é uma divisão de frações. Divisão de fração. Eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Não é assim que faz? Conservo a primeira. Ah, mas a primeira não é fracionada. Você pode encarar isso aqui como uma fração. Isso aqui é uma fração de 2 por 1. Conserva a primeira. Não precisaria fazer, ó. E multiplica pelo inverso da segunda. Correto? Então, isso aqui ficaria 120. 1 vezes 40 é o próprio 40. Simplifico. 12 dividido por 4 é 3. Então, a média... Opa, perdão, né? Aqui é 4, não é 40. Eu que coloquei um zero a mais. Não existe esse zero a mais. Me empolguei. 12 dividido por 4 vai dar 3, só que como tem um zerinho aqui a mais, então na realidade isso é 30. Estou trabalhando com velocidade, então é quilômetros por hora, certinho? Então eu estou dizendo que, vamos lá, vamos traduzir isso, portanto. Eu tenho uma estrada, um percurso. O cara fez esse percurso num certo tempo, claro, e ele fez 20 km por hora de velocidade, a outra metade 60 km por hora. Se ele quisesse fazer no mesmo tempo, sem variações de velocidade, sem variar de 20 para 60, mantendo uma velocidade única, média, qual é a velocidade que ele deveria usar? 30. Então, ele faria a mesma viagem, no mesmo tempo, sem variar velocidades, mantendo uma velocidade constante, sempre a mesma, de 30 km por hora. A gente pode comprovar isso? Até consegue. Quer ver? Mostrando no caso real. É lógico que eu não vou fazer isso na hora da prova. Nem dá tempo. Você não tem que acreditar na fórmula. Tem que acreditar que isso está correto. Mas, de fato, ele está correto. Tá? Vamos falar aqui de propósito, já para ter um número exato, que a estrada teria 120 quilômetros. Essa estrada que ele está percorrendo. Então, na primeira situação, ele faria esse percurso 20 km por hora de velocidade. Vamos falar que essa é a velocidade 1. E esse outro percurso aqui seria uma velocidade 2, só que ele está fazendo a 60 km por hora. Eu poderia fazer de cabeça, né?
Poderia fazer de cabeça. Se ele faz 20 km por hora, e aqui é 120 total esse espaço, essa distância, então aqui tem quantos quilômetros? 60 quilômetros. Isso quer dizer que ele vai fazer 20 km por hora de rapidez, de velocidade, 60 km. Então, em 1 hora ele faz 20, em 2 horas ele faz 40, em 3 horas ele faz 60, certo? Velocidade de 20 km por hora. Isso indica que ele anda 20 km a cada 1 hora. Então, para cumprir esse primeiro trecho aqui, ele demora 3 horas, certinho? Com essa primeira velocidade, essa primeira rapidez, eficiência. E esses últimos 60 quilômetros, já que a estrada inteira era de 120, esses últimos 60 quilômetros ele vai demorar, obviamente, 1 hora só. Tudo bem? 1 hora apenas. Então, porque ele anda a 60 km por hora. Eu estou falando que essa média harmônica que a gente tirou, traduz que ele faria o percurso inteiro, os 120 quilômetros, nesse mesmo tempo que eu encontrei, que são 4 horas, certo? Será que está correto? Isso, se ele faz 30 km por hora, quer dizer que ele anda 30 km a cada 1 hora. Então, na primeira hora ele vai andar 30, na segunda hora ele vai andar 60, na terceira hora ele vai andar 90, na quarta hora ele vai andar 120. De fato, então, a média harmônica traduz o quê? Sem fazer variações de velocidade, mantendo a mesma, ou estou falando velocidade, mas qualquer coisa, né? Mantendo constante, faria com a mesma eficiência no mesmo tempo. Oi. Aqui? Não, mas esse 2 aqui, ele nem me... Isso. No numerador? Se ele usasse tempo como referência, né? O tempo e a velocidade são inversamente proporcionais? Aí ele vai relacionar com o tempo. Sim, poderia colocar o 4 ali em cima. Mas ele teria que mudar o discurso inicial, tá? Ele teria que falar sobre tempo. E ali ele falou sobre distâncias. Tá? Beleza? Então o problema muda. É um outro problema. Tá, vamos lá. Galera, se eu ficar fazendo todas as contas, quando ele faz comparações, eu perco tempo. Vamos supor que ele fala o seguinte. E a gente vai fazer uma questão agora. Eu quero comparar média harmônica com média geométrica e com média aritmética. Certo? E aí, vamos supor um problema diferente desse, um problema diferente dos outros, que me apresenta um problema novo. Se eu comparar aqui para esse mesmo problema, isso já caiu em prova, tá? Se eu fizesse para esse mesmo problema médias diferentes, qual é a relação de grandeza? Não muda. Sempre a mesma. A relação é que a harmônica sempre vai dar um resultado numérico menor do que todos. Sempre menor do que todos. Ou igual, menor ou igual, à geométrica. A geométrica é sempre a intermediária. E a maior média numérica é sempre a maior média numérica é sempre a aritmética. Então, note que além de... Ficou pequenininho? Vou escrever aqui para vocês. A harmônica é a menor de todas, mas ela pode ser igual. A geométrica, que é a intermediária. E a maior de todas é a aritmética. Tá certo? Oi? A aritmética de velocidade, né? Seria 60 mais 20 por 2. Né? Seria 40. Ok? Mas não é... O que esse 40 significa para a gente, né? Ele é mais relacionado com o que ele falou, é mais relacionado com a proporção de tempo do que com a de distância. Né? Porque eu tenho que trabalhar a harmônica sempre pensando em proporções inversas. Coisas que são inversamente proporcionais. Por exemplo, eu comparei isso aqui, ó, com a distância, obviamente, né, que eu
quanto mais rápido eu ando, maior a distância que eu percorro, mas ele manteve uma distância constante. Ele travou a distância, ele falou, a distância é essa, constante. Então, também de forma implícita, ele está mexendo com velocidade e tempo, né? Porque a distância não muda, a distância é meio, constante, determinado percurso, não importa. Poderia ter colocado, inclusive, outro número aqui que a conta ia bater, né? Poderia ter colocado 80 dividido 40 e 40, certo? Agora, ele poderia ter travado o tempo, né? Fazer variações de tempo e falar, sempre, o tempo é sempre 4 horas, certo? Mas a distância pode sofrer variações. Pode ser uma distância maior ou menor. Se eu mexer na velocidade, o que acontece? Se eu mantendo o mesmo tempo sempre, em 4 horas, sempre em 4 horas. Se ao invés de fazer em 20 e 60, eu fizesse em 60 e 90, né? Aí eu quero dizer, se o tempo em 4 horas, eu não percorreria 120 quilômetros, eu percorreria um espaço maior. Né? É isso que eu falei, porque nesse tipo de questão ele teria que mudar o discurso. Mas aí, olha só, vamos recorrer a coisas que a gente sabe, inclusive. A gente sabe, de outras matérias, que a velocidade de alguma coisa é calculada assim, ó. Distância dividido por tempo. Certo? Distância dividido por tempo, pelo tempo que o objeto demora para fazer aquilo lá. Então vamos pensar. Se eu aumentar a velocidade mantendo a distância constante, certo? Eu vou diminuir o tempo. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Cabe a média harmônica aqui dentro, então, nesse estudo? Cabe. Tá? Porque a média harmônica, volta ali, ó. A média harmônica é utilizada quando estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Agora, cadê? Se ele tivesse travado aqui o tempo, é isso que a gente discutiu depois, ó. Travado o tempo é constante, tá? Eu quero saber qual é a relação da velocidade com a distância. Se eu tenho mais velocidade num tempo constante, eu vou percorrer uma distância maior. Aí a média harmônica já não me serve. Ela não é mais plausível, tá? Nesse caso, cabe bem a aritmética, certo? Cabe muito bem a aritmética. Por que não cabe a geométrica? Por que a geométrica não é interessante aqui? Eu gravo assim, que a geométrica é interessante para as medidas percentuais. Tá certo? Para variações percentuais. Normalmente é o que cai em questão. Beleza? Lembra que a gente... Quando cai média geométrica, galera, é justamente parecido com aquele exemplo que eu dei. Variações de taxas. Taxa aqui, taxa ali. Beleza? Olha lá, ó. Ele pede para... E, lógico, né? Ele pode pedir uma questão objetiva. Simples, pura, aqui, aplicada. E aí, nesse tipo de questão, ele quer saber apenas se você sabe fazer a conta. Beleza? Quem que gosta desse tipo de questão aqui? FGV. Fundação Getúlio Vargas. Seca. Seca. Vamos testar isso com um exemplo numérico. Ele fala, ó, essas 3 médias, vamos lá, vamos comparar. Número 1, 4 e 16. Beleza? Eu faria esse tipo de questão, onde ele me desse, tem um rol de 3 números, números pequenos, poderia ter dado inclusive mais. Um rol de números 1, 4 e 16. Compare para mim as médias harmônica, geométrica, aritmética. Ele dá as alternativas, fala lá, a harmônica é maior do que a geométrica, a geométrica é menor do que a aritmética, bababá. Isso aqui, ó. Tá? A menor vai ser a harmônica, a central vai ser a geométrica, intermediária, e a maior de todos vai ser a aritmética. Então, vamos lá, se você pegasse esses números aí, que ele não deu aplicação nenhuma, totalmente genérico, olha lá, a primeira, como que é o cálculo da... Como que é o cálculo da média aritmética? 1 mais 4 mais 16 dividido por 3 valores que eu tenho ali dentro. Dividido por 3.
Então, a aritmética dá igual a 7. Quem que é a geométrica? O produto de tudo isso, ou seja, 1 vezes 4 vezes 16, raiz cúbica. Por que que a raiz é cúbica? Porque o n são os 3 valores, 3 números que eu estou trabalhando. E aí eu teria que fazer a raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64, 4, né? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, esses números foram escolhidos a dedo já para esse valor dar exato. E a média harmônica, ó, a média harmônica eu faço o denominador primeiro. Ó. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 1, 4 e 16? Bom, eu não faço do 1, a gente faz só do 4 e do 16. Qual é? Ah, mas eu não sei a tabuada do 16. Não precisa saber. Você sabe que 16 vezes 1 é 16, não sabe? Não tem 16 na tabuada do 4? Tem. Então é comum, não é? É o menor múltiplo em comum. Então o múltiplo em comum entre 1, 4 e 16 é o próprio 16. Divide o de baixo, multiplica o de cima. 16 dividido por 1, 16, vezes 1 é ele mesmo. 16 dividido por 4 é 4, vezes 1 é 4. 16 dividido por 16 é 1, vezes 1 é 1. Soma todo mundo, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá certo? Ali ele fez... Ah, mas por que ali está diferente? Porque eu fiz simplificação, tá? Mas nem precisava. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esse último resultado não vai dar exato, ele vai dar aproximado. 2,3. Mas o importante aqui é, você não faria essa conta na hora da prova porque é desnecessário. Sempre, sempre, sempre. Isso é uma regra. A matemática é padrão nesse sentido. A média aritmética deu 7, a geométrica deu 4 e a harmônica deu 2,3. Então, respeitando o que a gente já sabia. Quem que é a menorzinha de todas? A harmônica. Quem que é a intermediária ali? A geométrica. E quem que é a maior? A aritmética. Beleza? Então, eu aconselho que vocês nem precisam fazer na hora da prova, tá? Não cai, praticamente não cai em nenhuma banca. Coloquei por desencargo de consciência, tá? Existe uma média aí chamada média global. Que é o quê? A média das médias, tá? Média das médias. E média das médias qual delas? Da harmônica? Da geométrica? Não. A média das médias aritméticas, tá? Então, ele pega várias médias aritméticas, ou pede para você calcular. Não cai isso em questão muito, porque a interpretação disso aqui é óbvia, mas a gente não vai usar com tanto assim no dia a dia. É uma média, o nome é muito representativo, é uma média de todas as médias que eu calculei de alguma coisa. Então ele multiplica lá o número total de elementos de uma primeira média que eu tenha calculado, o número total de elementos de uma segunda média que eu tenho calculado, e faço todos eles dividido pela soma dos n's, ou seja, pela soma das totalidades. Um exemplo aqui, para não ficar muito abstrato, suponho que uma sala tenha 15 meninos com a altura de 1,60, ao passo que existem 20 meninas com a altura média, e ele usa o termo média, tá? Altura média. Então quer dizer que ele já está me dando a média. Ele não está me dando a altura real. São 15 meninos com altura média. Então, de fato, não é todos que têm 1,60. Ao passo que existem 20 meninos com altura média também, ó, altura média, 1,50. Então, ele facilitou a minha vida. Qual será a altura média da classe inteira? Né? Porque ele colocou meninos separados de meninas, aí caberia bem uma média global. Faz 15 vezes a altura média dos meninos, 20 vezes a altura média das meninas e divide por 35 nesse caso. Né? Então, a altura média da classe inteira daria 1,54. Beleza? Tá? Então, uma aplicação simples, na verdade, mas eles não costumam muito ir por esse caminho. Tá? Mas se cair, também não tem uma dificuldade grande em se fazer esse problema aqui, não. É um problema de boa, né? E a mediana? A mediana, ela aparentemente é algo bobo, né? A gente discutiu ela na aula anterior aqui também, já que a gente vai falar de todas as medidas de valores centrais, vamos discutir aqui também a mediana. Só que ela é perigosa, tá? Principalmente quando eu estou trabalhando com classes, principalmente quando eu estou trabalhando com intervalos. Por que a mediana é perigosa? Vamos lá, a mediana em si a gente sabe o que é, essa definição já está na nossa cabeça, não precisa decorar isso. A mediana é a mediana de um conjunto de valores
que se encontra no centro de uma série, então é isso. Falei que a galera da contabilidade gosta mais da mediana, porque eles falam que a mediana é a medida de valor central real, certo? De tal forma que o conjunto fica separado em 2 subconjuntos, de mesmo número de elementos. Com isso, percebamos que a mediana constitui não só uma medida de tendência central, como também é considerada uma medida de separatriz. O que é separatriz? Divide ao meio a minha extensão do rol, por exemplo, né? Ou a minha extensão de classes. Eu vou procurar o valor central realmente. Isso pode ser chamado, é bacana lembrar desse nome, em que ele confunde a mediana com a separatriz. Então, se ele falar, qual é a medida separatriz desse rol? Qual é a medida de separatriz desse problema? É a mediana, beleza? Tranquilo? Já sabíamos disso. Tá, nós podemos trabalhar a mediana para termos pares ou ímpares, né? Para um rol par ou ímpar. Para um rol ímpar, é mais fácil, é o número que está no meio mesmo do rol. Lembra que se eu tenho ímpar, o 3 é mais simples, ó, o 3 é o número ímpar. O valor central seria esse, né? O segundo valor. Mas quando eu tenho um número par, como que eu acho? A gente não precisa decorar essa formulazinha que está aí. Mas como que eu faço para encontrar a mediana aqui? Eu somo esses dois e divido por 2, não é? Então é assim que faz. Ele colocou aí uma forma, ele fala bem assim, ó, você pega metade e soma mais 1. Por que a metade soma mais 1? Imagina que eu tenho um rol assim, ó, 2, 7, 10, 12, 13 e 15. Tem quantos números aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Vou colocar só até o 3. 5. Pronto. Lógico. Quem que é a mediana aqui? Opa, coloquei par de novo? 2, 3, 4, 5. Tá certo. Quem que é a mediana? 10. Mas se eu tivesse... tinha colocado 15 que apaguei, devia ter deixado. Se eu tivesse par, assim, ó, quem que seria a mediana? Esses dois, não é? Mas se for muito grande, eu estiver meio confuso, o que eu faço? Eu pego o valor total, quantos que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Divido por 2. Isso vai me dar? 3. Quem é a minha mediana? É o 3 e o vizinho. 1, 2, 3, mais 1. Beleza? E aí, para encontrar a mediana, o que eu faço? 10 mais 12 dividido por 2. Isso a gente fez bastante na aula passada, né? 10 mais 12 dividido por 2. Então, isso aí vai dar 22 por 2, daria 11. Então, a mediana é um valor que, inclusive, nem aparece ali, né? Isso pode acontecer, tá bom? Facinho. Agora, e no caso de um conjunto dado, né, ser representado por meio de tabela de frequência, agrupado em valor? A mediana é encontrada como, num caso desse daí, ó, onde eu tenho uma distribuição de frequências ali do lado direito? 5, 10, 15, é por estimativa. Primeiro, eu vou avaliar se a minha tendência é par ou ímpar. Ela é par ou ímpar? 75, é ímpar. Beleza? Quem seria, então, o meu termo central? Quem seria o meu centro de distribuição? Aí é bacana lembrar aqui, ó. Olha lá, ó. Se n for ímpar, é o n mais 1 dividido por 2. Ou seja, o n é 75. Você faz 76. Quanto que é 76 dividido por 2? 76 dividido por 2, 38. Beleza? Aonde que está o 38 aqui? Faz a frequência acumulada aqui do lado. Certo? Até aqui tem 5, não tem? Agora tem quantos? 15. Agora tem quantos? 30. Agora tem quantos? Então, o 38 vai estar dentro de qual classe? Dessa daqui, não é? Quando a gente fala classe, é aqui, ó. 1, 2, 3, da quarta classe. Beleza? Então, quem é a mediana? É o número 7. Certo? Vamos de novo. Olha lá. A mediana é o centro da minha distribuição. É o centro da minha... Se eu escrevesse num rol, seria o centro do rol. Tá.
Mas aqui eu não tenho ela distribuída linear, eu tenho distribuída em frequência, né? Dados representados por meio de tabela de frequência, agrupados por valor. Como que eu sei aonde que vai estar o meio da distribuição? Bom, eu pego o valor total, que é 75. Quando é ímpar, faz ele mais 1 e divide por 2. Isso vai dar 38. Isso quer dizer que o centro do meu rol está no 38, na posição 38. Onde está a posição 38? Eu vou acumulando as frequências. Eu faço, até aqui tem 5 números, daqui para cá tem 10 mais 5, então tem 15. Daqui para cá tem 15 mais os 15 anteriores, então tem 30. Daqui para cá tem 20 mais os 30 anteriores, então aqui tem 50. Isso quer dizer que o 38 vai estar aqui no meio dessa bagunça, no meio desses sets distribuídos. Então, com certeza, essa daqui é a minha mediana. Se ele quiser usar uma linguagem diferente, ele vai falar que aqui é a nossa separatriz. É a mesma coisa, tá bom? Pergunta recorrente em prova isso, tá? Bastante recorrente para quando ele dá dados agrupados em frequências. Tabela de frequência. Facinho. De boa, né? Oh, dá tempo, sim. Olha lá, então, ele resolveu o problema aqui do lado, ó, apenas representando o que a gente já falou. Então, a dica é fazer a tabela de frequência acumulada. Então, na aula de ontem, alguns ficaram assim, por que fazer a frequência acumulada, né? Qual que é a importância? Uma é você saber a posição que cada elemento se encontra, e a outra é um método mais eficaz para você achar a mediana, tá? Muito eficaz para achar a mediana. Eu fiz só o passo a passo. Caso vocês forem estudar em casa, revisar, tem aí o passo a passo do que a gente fez. Então, o que eu fiz? Eu somei o 75 mais 1, 76, dividido por 2, 38. Apenas a título de revisão, quando vocês forem estudar sozinhos aí pelo material, tá bom? Tá, olha lá o que ele fala, ó. Comentário sobre essa questão. Comentário, tá? Então, a gente chegou que a linha onde, a linha que é a... Aí, acabei de falar, fugiu a palavra agora. Não. Gente, olha aí. Cada linha representa uma seção. Oh, meu Deus do céu. Cada linha representa uma classe, então apenas a explicação de por que ela está lá na quarta classe. Tá? Na quarta classe porque o 38 acontece dentro do acumulado 50, tá? Da frequência acumulada 50. Está escrito o que eu falei. Beleza? Tá. Agora, e se a gente tivesse um conjunto de dados cujo número de elementos fosse par, né? A distribuição fosse par. Então, a gente faria o que a gente explicou também. Eu faria primeira posição central, segunda posição central dividido por 2. Como assim, Anderson? Vamos lá ao exemplo. Eu não coloquei o exemplo aqui? Ixi, esqueci. Eu faço aqui no quadro. Então, nessa situação, nós teríamos dois elementos que ocupam a posição central. É o que a gente falou, né? E se ele fosse no limite entre uma classe e outra? Por exemplo, se eu tivesse uma distribuição de frequências. Vou fazer uma bem simplesinha aqui. Eu achei que eu tinha colocado no exemplo, acho que eu esqueci. Onde eu tenho um X de elementos I aqui, sei lá, qualquer coisa, e aqui eu tenho uma frequência. Tá? Vamos fazer aqui uma frequência 5, 2, 3 e 2. Vamos fazer para números assim, ó. 4, 7, 8 e 12. Tá? Então, primeira coisa, quanto que vai dar aqui
o acumulado, o total, 10. Então, o central vai estar na onde? Onde que vai estar a mediana? No 5 e no seu vizinho. Né? Então, se eu estou trabalhando com um par e acontece isso aqui, ó, dele estar no limite e o próximo termo, o quinto e o sexto, acontece aqui e o sexto aqui, certo? Eu vou somar esses dois e dividir por 2. Não, fiz de propósito, porque não tinha um exemplo ali. Eu tenho que olhar bem para a frequência, né? É a frequência que vai me dizer. Por quê? Aqui eu já tenho 5 elementos, né? Ah, não, deu 10 aqui? Ah, perdão, galera, não dá. Dá 12, né? É 12. Então vai estar no sexto e no... Aqui vai ficar de boa, então. Eu queria isso, eu também pensei nessa situação. Mas vai ficar, então, 12. Vai ficar no sexto e no sétimo. No sexto e no seu vizinho. Só que o sexto e o sétimo vai acontecer aqui. Aqui não teria problema. Por quê? A frequência acumulada seria quem? Ó? Vamos lá. 5, 7. Certo? 10. 12, tudo bem? Tá. Então, de 12, como é par, ele vai ficar 6 e 7. Beleza? O 6 e o 7, pronto, a mediana está aqui dentro mesmo. Porque eu faria 7 mais 7 dividido por 2, tá. Mas vamos lá, eu queria a situação anterior, eu também... Eu vou diminuir um aqui, ó. Vou colocar aqui um só. E aqui eu vou colocar 2. Beleza. E agora sim eu tenho 10 aqui, tudo bem? Eu tenho 10. Então, beleza, aconteceu o que eu falei anteriormente. Só que, ao contrário do exemplo anterior, eu tenho uma divisão nas classes aqui para achar a mediana. Porque a mediana seria o quinto e o sexto somados e dividido por 2. O quinto está aqui, o sexto está aqui, então teria que pegar o 4 mais o 7 dividido por 2. Então, é caso a caso, tá? Eu tenho que avaliar tabela por tabela. Sempre com essa avaliação crítica aqui de olhar se está na divisão, se é par aqui ou não, beleza? Então, isso aqui vai dar quanto? 11 dividido por 2. Isso aqui vai dar 5,5. Beleza? Oi? Isso. Essa é a mediana. Lembrando, repetindo sempre que a mediana não precisa necessariamente estar ali no nosso rol, tá bom? Facinho? De boa, né? Bem facinho. Então, aqui vai apenas o passo a passo. O primeiro passo é descobrir quem é a classe mediana. E o segundo passo é aplicar a fórmula. Nem precisa aplicar a fórmula, né? Porque eu não preciso nem decorar a fórmula aqui. Par, ele somado com o vizinho, dividido por 2. Ímpar, eu pego o total, somo mais 1, divido por 2. Beleza. E a moda? Ah, Anderson, a moda é de boa. Porque a moda é só olhar o valor que tem a maior frequência ou olhar o valor que tem a maior aparição. Se eu tiver um rol menorzinho, é só olhar o valor mais repetido, né? Isso é mais simples de se fazer. Tá, mas e numa situação onde eu tenho um intervalo de classes? Eu tenho aquele intervalo aberto e fechado. Como que eu vou fazer? Então, a definição inicial de moda é essa mesma que a gente falou no rol. Valor de maior aparição, valor de maior frequência. Quando um conjunto de dados for apresentado por meio de um rol, a determinação da moda é bem tranquila. Basta identificar o elemento que mais se repete. A moda para dados agrupados por valor. Ou seja, a moda... agora é o seguinte, vamos lá, mudou. Moda por dados agrupados por valor. A moda será o valor que tem a maior frequência. Então, aqui, por exemplo, quem é a moda? Nessa situação aqui, ele está falando disso, ó, que não está no rol, né? A moda é 4. A moda não é a frequência em si, né? A moda é o valor que apresenta a maior frequência.
Então, se a frequência maior é aqui, essa é a minha moda. Isso quer dizer que esse número aparece mais, tá? Então, também não tem muito problema. Ó. A moda será o termo que possui a maior frequência absoluta simples. Dessa forma, teremos que procurar o valor na coluna que o FI tenha maior representação. Então, um outro exemplo aleatório aí, uma tendência XI qualquer, genérica, onde eu tenho os números em ordem crescente de 1 a 6. A confusão aqui que não pode acontecer é isso aqui. Ó. E se ele me der genérico igual está aqui, você olhar aonde que está a maior frequência? A maior frequência está aqui, não está? Você falar que a moda... Ah, não, perdão, aqui, né? É você falar que a moda é 9. Não, a moda não é 9. A moda é 6, tá? A moda não é a frequência. A moda é o valor que apresenta a maior frequência. Tá? Então, é o x igual a 6. Beleza? Tranquilos? Só não pode criar essa confusão. Tá. Até aí, tudo bem. Agora, e quando eu tenho uma moda para valores divididos em classes, grupos em classes? Como que eu faço, por exemplo, intervalos que vão de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, tá? Como que eu faço para calcular a moda? Como que eu faço para encontrar a moda em intervalos? Já que eu posso estar trabalhando, aqui eu tenho um problema, inclusive teórico, já que eu posso estar trabalhando com medidas quantitativas contínuas. O que são medidas quantitativas contínuas? Aquelas que podem ser fracionadas, quebradas, né? Podem ter números nas casas decimais, centesimais. Como que eu faço para encontrar a moda nesse caso? Aí, galera, o buraco é mais embaixo, tá? Eu teria que trabalhar com duas equações. Lógico, não são as duas que eu vou fazer, mas o exercício vai me falar o método que ele quer que eu use, tá? Eu posso usar esse método. Eu não sei falar com a pronúncia correta. Eu acho que nenhum professor de estatística sabe, porque eu vejo cada um falando de um jeito. Olha, eu vi cair na CESP, na prova da Polícia Federal, né? Só que ele me deu a fórmula. Ele falava, eu quero encontrar... Era a questão mais difícil da prova. Na verdade, eram duas questões difíceis. Era essa e uma outra lá que a gente vai ver uma probabilidade lá muito doida. Quando eu tiver aula de probabilidade, eu vou citar. Essa daí, o que o CESP fez? Ele deu a equação, ele falou, eu quero que resolva, inclusive por essa, método Kurzgesagt, e ele falava a equação. Eu precisava apenas aplicar. E aí, tendo os intervalos de classe, eu teria que saber apenas o significado de cada símbolo ali dentro. E ele dava exatamente essa equação do jeito que está aí, ela é padrão. Quem que seria a moda? Limite inferior somado com amplitude de classe. Ele não falava que H era amplitude de classe, agora isso aí eu tinha que saber. Ele cobrava, na realidade, muito mais do que saber fazer a conta, o domínio da simbologia, tá? Porque o que o H significa numa medida de distribuição em intervalos? O H significa amplitude de classe, tá? Que é esse Hzinho ali. O que esse FM lá maiúsculo significa? É a frequência simples absoluta da classe modal, ou seja, da classe referida. E o que o F antes significa? Frequência anterior. É a frequência, é até difícil lembrar de cada coisinha. É a frequência absoluta da classe, né, anterior modal. Frequência posterior, F post, né? É o FI da classe posterior à classe modal. Tá? Então, aí eu teria que pegar a situação real, eu vou fazer um exemplo depois, tá? Não vou deixar vocês loucos de resolver isso aqui muitas vezes, porque não é questão que cai com frequência, tá? Mas ele pode cobrar. Tá, mas esse é um dos métodos de se achar a moda, para quando eu tenho isso aqui, ó. Nós estamos falando especificamente desses intervalos de classes, né? Para quando eu tenho essas situações. Porque em qualquer outra situação é muito mais simples achar.
existe um outro método chamado King, que muda apenas. Aqui, na realidade, vamos lá, essa fórmula é essa, certo? Com alguns arranjos matemáticos. Acaba sendo a mesma fórmula. Então, o método King, ele é um pouquinho menor, ele é um pouquinho adaptado assim. As mesmas referências que tem na simbologia da anterior aparecem aqui também. Limite inferior, frequência posterior, frequência anterior, amplitude de classe, só que a fórmula é um pouquinho mais reduzida, tá? Ele tem que falar o método que ele quer que usa na questão. Ele fala, e a última questão que eu vi cair, além dele falar, ele deu essa equação aqui. Ó. Ele falou, a equação é essa, eu quero apenas que você aplique, tá? Nós vamos fazer questões aí. Tá, vamos lá. Seguinte, turma. Esse é o último tópico que eu preciso que vocês entendam sobre medidas de valores centrais. O que é uma medida de valor central? Tá? Eu vou apresentar aqui, eu vou colocar na lousa, porque eu vi essa questão depois que eu já tinha enviado o material, mas eu vou escrever ela aqui e a gente vai discutir ela em cima do que a gente aprendeu. É uma questão que a princípio parece um pouco trabalhosa, mas que a gente vai pensar nela e vai conseguir sair aqui sem precisar fazer muita loucura. É uma questão recente, assim, né? É uma questão 2019 da Cefaz do DF, onde ele fala sobre medidas centrais. Eu vou escrever ela aqui para vocês, ó. Ele fala aqui, ó. A partir de uma amostra de tamanho n, sabe-se que a média, ele me deu uma média, ó, que é a média aritmética. Lógico, se ele não falasse que tipo de média é, não teria como eu saber, né? Média aritmética. De uma variável x, foi igual a 3. Então ele me deu a média, ele falou aí, ó, a média é 3, resumidamente é isso. A média de uma amostra que ele não fala o que que é, ele deixa genérico, ele fala que a média é 3. Considerando que os valores possíveis para a variável x, para x, sejam 1 e mais 4, julgue o item. Nessa amostra, a quantidade de observações iguais a 4,
foi 0,8n. O que significa esse 0,8n aí? Que é? Para fazer ela? Ah, mas é covardia, porque eu já fiz em casa, eu já sei agora. E ela não é muito óbvia assim também não, tá? Eu escolhi ela a dedo aqui justamente porque a gente vai precisar pensar um pouco mesmo. E eu vou deixar vocês pensarem antes, na verdade, interpretarem isso daí, porque a linguagem que a CESP usa aqui é meio doida, né? Não é muito óbvia, não. Porque, primeiro, ele não me dá, assim, ó, uma pesquisa feita com a altura das crianças, frequência, nada disso. Ele usa bem genérico. Ele fala bem assim, ó, a partir de uma amostra, não sei o que que é, não sei o que que ele está medindo. Não sei se ele está medindo a idade das pessoas, não sei se ele está medindo a altura de pessoas, pode ser qualquer coisa. De tamanho N. O que que é o tamanho? O N aqui é bem sugestivo já em relação à nossa aula de hoje. O que que nós representamos por N durante toda a aula? A totalidade do que a gente está trabalhando, né? A soma das frequências. Então, vamos lá, se eu estiver trabalhando quantidade de filhos que determinadas pessoas têm, né? Então, seriam todas as pessoas pesquisadas. Então, vamos lá. Se eu chegasse aqui nessa sala aqui, para vocês, e fizesse uma pesquisa com ele também, perguntasse quantos filhos vocês têm, eu sou o pesquisador. Aí, quem que seria o meu N? Vou contar vocês. Vocês seriam o meu N. Total de... Aí, as respostas são outras coisas. Aí, vocês me apresentariam respostas. 0, 1 filho, 2 filhos, mas o N não é isso. O N não é a resposta. O N é a quantidade de pessoas que eu perguntei. Tudo bem? Pronto. Já sei quem é o N. Sabe-se que a média aritmética dessa pesquisa que eu acabei de fazer aqui, que a gente normalmente representa por uma variável x, lembra que a gente usa x sempre como respostas, né? Então, pronto, ele está indo nesse sentido. A média aritmética foi 3, ele me apresentou a média, já é algo muito importante. Ele me deu um cálculo pronto aqui, ele falou a média, 3. Considerando que os valores possíveis para x sejam 1 e 4, o que que isso quer dizer? Agora que é o pulo do gato. Considerando que os valores possíveis para quem? X. O que que é o x? São as respostas que eu obtive. Isso quer dizer que a minha tabela, se eu construísse uma tabela, ela teria quantas linhas? Somente 2. Por quê? Porque só existem 2 respostas para as perguntas que eu fiz. Só existem as respostas 1 e 4. Então, eu teria uma tabela x, frequência, beleza? Resposta 1, resposta 4, mas não sei a frequência aqui, para cada uma. Não sei quantas respostas 1 foram dadas. Não sei quantas respostas 4 foram dadas. Tá certo? E esse 1 e 4 totalmente genérico. Eu posso inventar alguma coisa sobre o que isso aí é. Tá? Poderia, sei lá, poderia ser uma coincidência onde eu perguntei número de pessoas que moram na casa de uma rua lá, né, de uma determinada quadra, não sei. Aí eu só obtive, por coincidência, pode existir, eu posso viajar na maionese aqui. Só existiram 2 respostas. Por coincidência, naquela rua, naquele bairro, seja lá o que for, só tiveram pessoas que moram apenas uma pessoa na casa ou 4. Posso viajar dessa forma. Aí eu faria frequência das pessoas que responderam 1, frequência das pessoas que responderam 4. Pronto, ficou mais claro isso aqui para mim, não ficou? Então, eu tenho uma pesquisa de um tamanho que eu desconheço, tudo bem, mas a variável são apenas 2 respostas, ou é 1 ou é 4, e ele me deu uma média. A média que vai solucionar o meu problema. Aí ele falou, nessa amostra, a quantidade de observações de 4, do número 4, foi 0,8n. Pronto, aí que entra o pulo do gato. Para eu fazer essa questão de uma maneira mais inteligente. 0,8n significa o quê?
já que o N é a minha totalidade? O N é sempre a totalidade na média de alguma coisa. Como eu interpreto, sim, é a frequência, tá certo. Mas como que eu interpreto matematicamente 0,8N? 80% da minha amostra total. Então ele está falando o seguinte, olha como que eu já estou resolvendo o problema mentalmente aqui, ó. Ele está me dizendo o seguinte, para que isso esteja certo, lembrando que nós estamos trabalhando com certo e errado. Para que esse item seja marcado como certo, 80% da minha tabela tem que apresentar a resposta 4, consequentemente, 20% tem que apresentar a resposta 1. Se numa situação igual a essa, a média der, está certa a questão. Se não der 3, eu marco errado o item. Pronto, então façam aí, vamos ver. Eu já entreguei o problema. 80% daquela medida ali, ó, da medida 4, consequentemente 20% da medida 1, né? A câmera pega esse espacinho aqui, ó. Pega. Olha, a média aritmética não vai ser assim, ó. A média aritmética, ela é a somatória de cada frequência individual pela variável dividido pelo n. Então vamos inventar uma situação aqui, caso alguém tenha dificuldade. Eu poderia fazer de diversas formas, mas vou criar uma situação. Eu poderia fazer aqui, ó. Aqui vai ser uma tabela xi e aqui vai ser uma tabela de frequência i, tá? Eu poderia falar que, para que essa questão esteja certa, 2 pessoas responderam 1 e 8 pessoas responderam 4? Poderia? Porque nessa situação, o meu N acumulado, que eu não vou fazer porque acho que não pega isso, finalzinho que eu estou vendo. O meu N acumulado seria 10, né? Minha frequência acumulada aqui, o meu F absoluto, seria 10. Então eu tenho 80% 4, que é o que ele falou. 80% foi 4. Como consequência disso, 20% teria que ter sido 1. Será que se eu fizer a média dessa situação aqui, vai dar o resultado que ele está me dizendo? Vamos ver. Aqui pega também? Aqui não, né? Vou fazer aqui nesse pedacinho, ó. Se eu fizer a média, então a média aritmética vai ser 2 vezes 1, certinho? Mais 8 vezes 4. Tudo isso dividido por 10. Fiz de propósito para ficar mais fácil. 2 vezes 1 é 2. 4 vezes 8, 32. Mais 2, opa, 32. 34 o total, né? 34 dividido por 10 vai dar quanto? 3,4. Nessa amostra, a quantidade de observações iguais a 4 foi 0,8. Se eu colocar 80% da minha distribuição para o 4, a média dá maior do que 3. Ah, mas pouca coisa maior. Ele não usou aproximação. Ele não falou aqui aproximadamente 3. Ele falou? Então eu tenho que ser categórico. Igual é igual, aproximado é aproximado. Beleza? Se ele falasse aproximado aqui, poderia. Porque o 3,4 vai cair aproximado para o 3 de fato. Mas ele não falou, ele falou igual. E aí, eu marco esse item como? Certo ou errado? Tá certinho a conta? 4 vezes 8, 32, né? 32 mais 2. Tá? Então, tá errado. Detalhe, galera. Aí que entra a briga. Você sabe, eu peguei essa questão, inclusive, para discutir. Você sabe o que aconteceu? O CESP marcou como certo. Aí, mas já discutiram a questão, não é informação minha. O que eles apresentaram? Eles são deuses, né? Aproximado. Só que a crítica dos professores que recaíram é que ele fala igual.
Tá? E igual não é aproximado. Beleza? Então, é uma questão recente polêmica. Ah, mas vamos lá. Isso é recorrente, inclusive, no CESP? Não é, tá? Eu acho que eles erraram a questão e só não quiseram... só não quiseram cancelar. Eles não quiseram cancelar, porque ele usa igual, ele fala exatamente assim, ó. Eu fiz uma adaptação só nessa questão que não prejudica o entendimento, não. Ali onde eu falei, amostra aleatória, aqui é onde eu coloquei a amostra, a única adaptação que eu fiz para não ficar muito grande, é que ele fala assim, a partir de uma amostra aleatória simples, isso não prejudica, tá? N, sabe-se que a média aritmética de uma variável foi igual a 4, né? Considerando que os valores possíveis de x sejam 1 e 4, né, ele fala que a média é igual a 3. Igual. Igual não é aproximado. Tá? Sacanagem, né? Sacanagem. Vamos lá. Esse item ele tem uma continuaçãozinha. Eu vou apenas colocar mais uma assertiva aqui. Mesmo texto, tá? Ele fala que a mediana amostral da variável, enfim, a mediana. Ele fala que a mediana aí é 2,5, certo ou errado? Vou escrever aqui como um item a mais, tá? Mediana, 2,5. Assertiva, certo ou errado? O que vocês acham? Como que faz para encontrar a mediana nesse caso aí? É no olhômetro, não é? Quem que vai ser aqui, no caso de uma distribuição de 10 elementos, o centro da distribuição? O quinto e o sexto, porque é par, né? O quinto e o sexto, vão dividir o quinto e o sexto, metade e outra metade. É a separatriz, né? Metade, metade com eles participando, né? Bom, o quinto e o sexto elemento vai aparecer na onde? Nessa aqui. Porque aqui, até aqui são 2 elementos apenas. E aqui eu poderia fazer 20 e 80, que não daria problema, tá? De qualquer forma, o centro seria aqui. Aí eu teria que fazer 4 mais 4 dividido por 2. Tem que fazer conta? Não tem. Então, a mediana seria quem? O 4. Não tem nada a ver com 2,5. Tá? Beleza? Dúvidas ou angústias? Facinho? Tá. Deixa eu só aproveitar esse pedacinho de tempo que nós temos. Antes da gente encerrar, estou quase no fim, tá? Vou pegar aqui um exemplo que nós já tínhamos. Vamos lá, aqui, ó. Esse não. Vou pegar esse. Vamos fazer rapidinho aqui, só para servir como uma introdução para a nossa aula de amanhã. 1, 3, 5, 7, 9. 7, 9. Com frequências. 5, 10, 15, de 5 em 5, né? 5, 10, 20, 25, e aqui é 30? 15. Eu pulei o 15. 20 e 25. Tá. Em relação à média, aritmética mesmo, disso daqui, a gente sabe que seria isso aqui, ó. 5 vezes 1, mais 10 vezes 3, mais 5 vezes 15, mais, a ordem não importa aqui, né? 7 vezes 20, mais 9 vezes 25, certo? Dividido por frequência total acumulada aqui, que vai dar 15, 30, 50, 75. Oi, pode falar.
Isso, moda. A moda é o valor de maior repetição, 9. Numa tabela dessa é direto. A moda eu só vou usar a fórmula se eu tiver intervalos. Tá? E aí ele ainda tem que me falar o método. Não é muito comum. Então, beleza. Média seria igual a quanto aqui? Vamos lá. Aqui dá 5. Aqui dá 30. Aqui dá 25,75, né? E aqui dá 140. E aqui dá 9 vezes 5, 45. 9 vezes 2, 18. 225, né? Quanto que deu essa soma? 485. Dividido por 75 resultaria em quantos? Dividido por 75. Pode ser aproximado, não tem problema. Beleza. 6,46. 6, né? Aproximadamente 6. Tá certo. Só que existem pessoas, vamos falar que isso aqui é salário, vamos falar que isso aqui é salário em K, em 1000. Tá? 1.000, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000. Pô, um lugar muito bom de se trabalhar. A maioria das pessoas ganha 25.000. Mas tudo bem, ganhou 9.000. E se eu quisesse saber quais são as diferenças entre quem não ganha, a média, quem ganha mais e quem ganha menos? Eu estaria falando do quê? Desvios. Não vou usar nem simbologia por enquanto. Então, desvio é algo muito simples. Isso aqui eu já quero que vocês venham para a aula de amanhã com essa ideia. Vamos falar que isso daqui vai ser aproximadamente 6, então, já que a gente está usando K, 6K, mas as bancas têm que falar se são aproximados ou não. Igual, por que a crítica em relação à questão CESP? Porque igual não é aproximado. Então, os desvios aproximados seriam quanto aqui? Vamos ver. Na prática, o que é um desvio? Vai ser o valor da média menos o valor absoluto. Perdão, aqui eu inverti. É o valor absoluto menos o valor da média. E esse menos tem significado? Tem. Isso quer dizer que essas pessoas ganham abaixo da média. Tudo bem? Abaixo da média. Ah, mas na hora de fazer cálculo eu lembro, Anderson, existe desvio padrão e tal, onde ele modula esse valor. Sim, pode acontecer, ele modular na hora de fazer conta, mas o sinal de negativo, a princípio, tem indicação, tem interpretação. Beleza, então eu já entendi. Aqui vai ser 3K menos 6K. Então, isso aqui vai dar menos 3K. Aqui vai ser 5 menos 1. Isso vai ser igual a, na verdade, 5 menos 6. Coloquei o resultado. Menos 1. Isso aqui vai ser 7 menos 6. Então, aqui eu já tenho uma inversão, né? Olha lá, ó. Aqui eu já tenho 1 positivo. E aqui eu tenho o 9 menos 6. Pronto. Isso vai me dar 3. Beleza. O que eu encontrei aí, ao final de contas? Eu encontrei a diferença da média salarial de cada pessoa para situações reais, o que cada um ganha de verdade. Como que é o nome disso? Desvio. Tá? Agora, existem diversos tipos de desvios, assim como existem diversos tipos de médias. Existe desvio médio, isso é o desvio. Então, se eu pedisse o desvio médio, o que seria? Da cabeça de vocês,
mesmo que nunca tenham estudado a matéria, sabendo apenas o que é média. Isso é um desvio. O que seria um desvio médio? A média dos desvios. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu quisesse o desvio médio, o desvio médio, ele seria quem? Tudo isso dividido por 75 também. Agora, isso aqui está negativo, não está? E isso está positivo. Como que eu vou trabalhar isso dentro dos desvios médios? Eu coloco o sinal, não coloco o sinal, o que vocês acham? Coloca ou não? E qual é a relação do desvio com a frequência? Porque aqui, quando eu calculei a média, eu fiz isso, não fiz? Beleza? O desvio, você está dizendo que existem 5 pessoas que ganham isso abaixo da média. Existem 10 pessoas que ganham isso abaixo da média. 15 pessoas que ganham isso abaixo da média. 10 pessoas, 25 pessoas que ganham acima da média. Beleza? Então, eu também tenho que multiplicar pela frequência. Então, na hora de fazer o desvio médio, eu coloco em módulo, tá? O valor da frequência vezes, em módulo significa que eu vou colocar só 5, tá? Então, eu vou colocar o módulo aqui, vezes 5, mais 10 vezes 3, mais 15 vezes 1, mais 20 vezes 1, mais 25 vezes 3. E iria dividir tudo isso por 75. Beleza? Então, o desvio médio é algo muito simples. O desvio médio significa a média dos desvios. Beleza? E o desvio padrão, Anderson? O desvio padrão eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque o desvio padrão, ele também leva em consideração os desvios, só que ao invés de fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó, ele vai levar em consideração uma raiz. Oi. No desvio médio, ele modula, tá? Tem situações que ele pode fazer uma forma diferente de se tirar o sinal da conta, tirar o sinal de negativo. Como que matematicamente existe um recurso de também eliminar um sinal de menos de um número, né, que na sua forma, ali na sua forma original está negativo. Como que uma ferramenta matemática que eu elimino o sinal de menos? Posso também, mas eu posso elevar ao quadrado. Ele pode fazer isso aqui, elevado ao quadrado, somado. Porque depois, quando eu fizer a raiz, isso aí se equilibra. Então, na realidade, aqui eu já adiantei qual que é a diferença do desvio médio para o desvio padrão. Tá? Não. Aquele lá é um desvio também. Só que não é. Aquele é o desvio quartílico. É. E ainda existe uma outra forma de medida de dispersão, que é a variância. Tá? Mas a variância é isso aqui elevado ao quadrado. Ou seja, vamos lá, eu só quero que vocês levem para a próxima aula, para andar um pouquinho mais rápido, o que é um desvio e o que é um desvio médio. Vai estar no material, obviamente, tá? Mas é porque vocês que estão acompanhando aqui no presencial, eu já chego e já, ó, vamos lá, lembra isso aqui rapidinho, pá, e vamos trabalhar. Beleza? Galera, é isso por hoje. Valeu, viu?